Fala gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, aqui do canal Périos Garage. Périos é o meu sobrenome, para quem ainda não me conhece. Hoje eu queria comentar um pouquinho sobre o filme da Fórmula 1 que estreou ontem aqui no Brasil, né? Mas claro, se esse vídeo der bastante visualização, vai ter bastante gente que não me conhece, não conhece o canal. Então eu queria fazer uma breve apresentação. Bom, assim como muitos de vocês aí do outro lado da tela, eu sou um apaixonado por carro, por automobilismo desde criança, acordando cedo no domingo para ver Fórmula 1, brincando com o carrinho desde que comecei a parar de pé, bem dizer, né? E eu sempre também gostei muito de consumir conteúdo, principalmente aqui no YouTube, e comecei a me arriscar a produzir alguns conteúdos. Vocês vão ver no canal que tem bastante shorts, principalmente de carros raros, carros legais, projetos legais, que eu encontrei aqui nos encontros que eu fui participar. Mas eu senti também a necessidade de produzir alguns conteúdos longos, porque a lógica para você alcançar a monetização no YouTube é bem mais fácil, né? Quando você produz vídeo longo, você precisa angariar inscrito, precisa angariar horas de visualização. Graças a Deus o canal alcançou essas horas, hoje está monetizado. Mas agora é realmente produzir para fazer o canal crescer, né? Desde já eu convido vocês a verificar os conteúdos que já tem. Fui no Festival do Opala, que teve aqui em Balneário Camboriú, fui em Gramado também, no Supercarros Gramado, tem um vídeo bem longo, mas com drive de GTR, drive de Porsche, explicando todos os detalhes, é bem bacana assim, e eu pretendo aprofundar esses conteúdos futuramente. Mas cara, ontem eu fui assistir o filme da Fórmula 1, e a minha expectativa ela estava bem baixa, assim, para falar a verdade, porque a princípio era para ser um filme de ficção, né? Mais um filme daqueles clichês americanos, assim, que você, pô, vamos criar um filme aí para transformar a Fórmula 1 num filme de clichê americano, assim, para vender ingresso, tá ligado? Mas não, cara, a minha expectativa foi quebrada no bom sentido, assim, um filme muito bom, que eu já vou trazer mais detalhes aqui para vocês. É claro, né, é um filme que é uma ficção, é um filme que é diferente de uma série Drive to Survive, por exemplo, lá da Netflix, em que de fato foram mostrados os bastidores da Fórmula 1 de uma forma bem mais realista, né? O filme da Fórmula 1 ele é um filme criado, né? Uma história criada em cima de um piloto jovem que tem muito talento, mas que esbarra aí numa imaturidade, numas tomadas de decisões ruins, e o chefe da equipe aí, desesperado aí com uma possível venda da equipe pelos insucessos, vai atrás de um antigo colega de equipe de Fórmula 1 para tentar trazer, que é o Brad Pitt, né, para tentar trazer experiência para a equipe e ganhar pelo menos uma corrida no ano para evitar que a equipe seja vendida, enfim, para que acabe a história da equipe. Só que o que me surpreendeu, inclusive para tratar dessa questão da ficção, é que eu imaginei que todos os pilotos seriam fictícios, né? Que é o enredo, que o filme colocasse nomes quaisquer, equipes quaisquer. E não, cara, eu não sabia disso. Foi filmado com todas as equipes, filmado com a Ferrari, com a Red Bull, com a Mercedes, com a Alfa Romeo. Teve a participação do Verstappen, teve a participação do Leclerc, apareceu o Lando Norris, apareceu até como é que é, o Fernando Alonso dando tapinha no Brad Pitt depois da corrida. Então foi bem legal assim essa interação. Inclusive uma das cenas principais do filme, que eu não vou mencionar qual envolve um carro da Red Bull, envolve o Verstappen. Então foi bem interessante essa interação da ficção com a própria realidade, entendeu? Achei que ia ser um filme da Fórmula 1 totalmente criado do zero com personagens fictícios. Apareceu inclusive até os chefes de equipe, apareceu é, o, o, o Toto Wolff, né? Apareceu o chefe de equipe da Red Bull, apareceu da Ferrari. Então foi bem, inclusive com entrevista coletiva, com a participação desses chefes de equipe e tudo mais. Então bem interessante assim. Enfim, é um grid de largada com uma equipe a mais, que é com uma equipe fictícia chamada Apex GP, né, até com a motorização Mercedes. Eu não sei se a Mercedes acabou patrocinando ou não o filme, em que tem esses dois corredores. Inicialmente tem um conflito entre eles, porque o Brad Pitt se acha o experientezão lá e o cara novo se acha
o talentoso do negócio que ninguém vai derrubar ele, também por um medo de ser substituído na equipe. E aí que entra um pouco do clichê, assim, porque é aquele tipo de filme assim que são dois colegas que têm que trabalhar juntos, mas no início um quer ferrar o outro, entendeu? E que no final viram amigos. Então, um pouco de clichê no filme tem, lógico que tem. E ao longo do filme também, como todo bom filme americano aí, o filme em alguns momentos se mostra previsível. Tem algumas cenas assim que tu tá vendo, pô, isso aqui é óbvio que vai dar besteira, e dá, por exemplo, entendeu? Mas, em contraponto a isso, o enredo é muito bom e o final ele é bem criativo do ponto de vista técnico, de quem gosta de Fórmula 1, gosta de corrida. Tipo assim, tinha um suspense no final e eu pensei assim, eles vão resolver isso aqui da forma mais é, previsível possível, vai ser feliz para sempre, os dois vão ganhar, vai dar uma dobradinha, não sei o quê. Quero ver como é que eles vão resolver esse final. E o final ele não foi previsível dessa maneira, ele não foi um final que foi feito para agradar todo mundo, para ser aquele felizes para sempre, entendeu? Foi um final bem satisfatório e bem criativo do ponto de vista técnico, como eu disse, né? Pensei, eles vão fazer os caras da frente bater lá e não sei o que, e os dois vão ganhar na dobradinha. Não foi exatamente isso que aconteceu. Para quem for ver, vai valer a pena aguardar até o final para ficar. Mas eu queria também comentar, cara, que é um filme que ele não é só direcionado ao público gearhead, o público que é aficionado por Fórmula 1 e tudo mais. Ele é um filme de ação, com romance, com drama, com suspense, de fato com uma história envolvida, entendeu? Então, assim, vamos dizer, quem for um gearhead homem, né, que tiver uma namorada, uma esposa que não goste disso, ela vai gostar de ver o filme. A recíproca é verdadeira, né? Às vezes tem meninas também que são gearheads e tudo mais, às vezes tem um namorado, uma namorada que não curte carro, não curte automobilismo, mas pelo enredo do filme pode ter certeza que a pessoa vai gostar. Outra coisa interessante de falar sobre o filme, cara, eu não sei se foi proposital, acredito que não. Não sei se mais gente percebeu, mas eu notei algumas referências a filmes sobre carros e automobilismo que a turma adora. Por exemplo, o Velozes e Furiosos. Tem uma cena no início do filme que vai um pouquinho de spoiler aqui, mas nada muito grave. Em que o Brad Pitt está correndo na Daytona, antes de ir para a Fórmula 1, e ele dá uma trapaceadinha com o cara lá na corrida, o cara fica puto, vem pra cima dele, e os caras chegam do turma do deixa disso, assim, afasta o cara que quer brigar com o Brad Pitt, e o Brad Pitt tá com uma chave de boca 20, assim, na mão, preparado para bater no cara. Cara, aquilo me lembrou o Dominic Toretto, entendeu? Com aquela briga que ele teve, quase matou o cara lá no filme do Velozes e Furiosos, foi preso e tudo mais, né? Outra referência, cara, é o nome do corredor que é colega do Brad Pitt no filme, que é o Pierce, o sobrenome dele, que é o Joshua Pierce. Pô, Roman Pierce, te lembra alguma coisa? Velozes e Furiosos aí, o amigo do Brian. Cara, aqui que é outra coisa que me lembra, o filme do Ford versus Ferrari também, para mim duas coisas que me lembraram do filme Ford versus Ferrari. É que tem um cara dentro da equipe que quer sabotar a equipe para atingir interesses pessoais, enfim, não vou adentrar muito mais nisso, mas mais pro final do filme isso acontece. E outra coisa que lembra o Ford versus Ferrari, que é a própria personalidade do protagonista ali, né? No caso do Ford versus Ferrari, do piloto lá, que era também um cara muito arrojado, que explorava limite, que não tinha muita papas na língua, assim como é o Brad Pitt nesse filme. E outra coisa que me lembrou assim é que esse filme da Fórmula 1, o Brad Pitt lá pro final ele solta uma frase parecida com aquela frase do Ford versus Ferrari sobre tem um ponto a 7.000 RPM, que tudo some e tudo mais. Tem uma frase parecida com isso no filme da Fórmula 1. E essa própria frase do filme da Fórmula 1, ela também é uma referência para Ayrton Senna, que é uma frase que ele fala, acho que especialmente quando naquela corrida de Mônaco,
vocês vão entender. Quem viu o filme vai entender. Eu não quero entrar muito para não dar spoiler, mas assim, o resumo é: eu senti que no filme, se foi proposital ou não, teve uma série de referências para quem gosta do meio automotivo e para quem gosta dessa parte de filmes também, entendeu? Referente ao meio automotivo. Cara, outra coisa muito legal é que eu não sabia disso, mas o Lewis Hamilton foi o produtor do filme. Quando iniciou o filme, tava lá Lewis Hamilton, producer, né? Sei, caramba, o cara participou valendo mesmo e tal. E aí, o próprio Brad Pitt comenta que ele, auxiliou muito no sentido de dizer, pô, é assim que acontece, o sentimento no carro é esse, a preocupação é essa e tal. Inclusive, o compositor da trilha sonora do filme, cara, é nada mais, nada menos do que o Hans Zimmer, cara. Esse cara, para quem não entende, não se lembra, ou para quem não conhece, foi o compositor do que, para mim, talvez seja a trilha sonora mais arrepiante da história do cinema, que é a trilha sonora do Interestelar, cara. O Interestelar dispensa apresentações, é um filme que acho que de 2010, 12 por aí, que simplesmente é tão bom, as pessoas gostam tanto que foi repassado no cinema, acho que ano passado ou 2 anos atrás. Então, assim, uma trilha sonora fantástica. E desse mesmo cara, e ele falou assim, cara, eu conversei muito com o Lewis Hamilton para ajudar nesse meu processo criativo da trilha sonora, de como a coisa acontece, de qual é a sensação, o sentimento ali atrás do volante e tudo mais. E muito, muito. Por isso que o filme é bom. Apesar de realmente acontecer alguns uns clichês assim ao longo do filme, o resultado final, o produto final é bom. Então eu recomendo muito que vocês vão ao cinema assistir. Recém entrou em cartaz, né? Recém estreou no Brasil, então dá tempo de ir. E, cara, eu espero que gostem. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme, para quem já viu. Se concordam com o que eu percebi do filme assim, ou se tem alguma coisa que faltou eu falar. Peço aí que vocês se inscrevam no canal, que dê um like, deixem um comentário. E, cara, dá uma explorada aí no canal. Tem, acho que mais de 200 shorts de carros bem legais, assim, que eu já filmei. Tem os vídeos longos também dos eventos que eu já fui. E pretendo produzir muito mais para vocês aí. Forte abraço e até a próxima.